Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal A História é Outra. Quando você fala em história, é normal que a pessoa, o ouvinte, pense em história dos grandes nomes, dos grandes reis, dos grandes políticos, uma história política, dos grandes acontecimentos. Mas, ao longo do século XX, com o surgimento da Escola dos Análises, Nova História, este conceito se ampliou. A meu ver, não que a história factual deva ser colocada de lado, mas a história promovida e proposta pela Escola dos Análises, em especial, ela vem auxiliar, vem ampliar o olhar sobre a história. Então, muitas vezes você não para perceber que os pequenos hábitos, os pequenos gestos são representações ou reflexo de uma estrutura econômica ou cultural bem maior. Você, por vezes, já percebeu que durante a faculdade, local de trabalho, viagens, até mesmo antes de trabalhar, você percebe que lá está o pequeno cafezinho. O café hoje faz parte do nosso dia a dia. E o consumo de café também estipulou em nós hábitos, comportamentos, cafeterias, grupos sociais, encontros. E por aí vai subindo até uma grande economia que movimenta grandes mercados. Mas de onde veio o café? A história do café ela é uma história complicada, beira muitas vezes ao folclore, a lendas. Então não é bem certo, mas diz a lenda que é o mais comum aí pelos historiadores do café, é que na Etiópia, um país que fica localizado na África, neste país há uma região chamada Cafa. 400 anos depois de Cristo, nesta região, um pastor de animais, criador de animais, percebeu que os seus bodes, as suas cabras, o seu rebanho, se alimentavam dos grãos e das folhas de um pequeno arbusto. E depois que comiam dessa erva, os animais ficavam mais agitados. E ele percebeu que ele também, quando comia, ele foi lá e provou, e ele também ficou assim mais agitado. Ele levou esses grãos deste arbusto para um mosteiro. Os monges perceberam ali que poderia tirar algum sumo daqueles grãos, torrar e formar o café. Há também uma lenda que diz que não foi para o mosteiro, mas o pastor ali, o criador de animais, levou para um curandeiro. O curandeiro, não dando valor, jogou lá numa caldeira quente lá, e ali foi formada ali a primeira xícara de café, por assim dizer. O certo é que da região da Etiópia, em específico, região Cafa, acham que café vem de Cafa, foi para na Arábia e no século XIV chegou ao Egito. E no século XVII, grãos do café, mudas, foram levadas e plantadas na região da Itália, Inglaterra, França, Dinamarca e Holanda. Então, franceses pegando mudas ali da França e também do Jardim Botânico que ficava em Amsterdã, na Holanda, colocou no navio e vieram para o Novo Mundo, a Guiana Francesa, que era colônia da França. Século XVIII, Portugal, colonizador, Brasil, colônia de Portugal. Nesse período o Brasil era colônia de Portugal. Surgiu o interesse de se apropriar também da economia do café. Olhando para a Europa, percebia que os mercados europeus estavam se aquecendo em torno do café. Mas o Brasil e nem Portugal tinham a muda, faltava a planta.
Na época, as grandes plantações de café, seja na Inglaterra, na Itália, na França, na Holanda e na Dinamarca, eram vigiados, eram super controlados. Mas o governo brasileiro, ainda comandado pelo governo português, envia até Guiana Francesa o tenente Francisco de Melo Palheta. E a grande missão do tenente Francisco de Melo Palheta era uma muda de café, pelo menos. Diz os rumores que Francisco de Melo Palheta, além de ser um tenente, além de ele estar a serviço diplomático, ele também era um grande galanteador. Daí ele faz uma amizade com a esposa do governador da Guiana Francesa, chamada Mary Claude. E nesse encontro ela passa para ele várias sementes aí de café. Ele volta ao Brasil e vai plantar estas sementes na região do Pará. Então, você que se assustou aí, porque no livro de história vai mostrar que o Rio de Janeiro, São Paulo, ali foi a grande zona do café, econômica do café, mas antes de chegar no Sudeste, o café foi plantado na região Norte. E como chegou na região Sudeste e como o café aqueceu aí a economia brasileira, colocando o Brasil no centro da economia mundial no que concerne o café, contarei em outro vídeo. Assine o canal, deixe seus comentários. Aqui é César Augusto, história para dentro da cabeça.